Hoje a gente vai conversar sobre o passo a passo que levou a Sabrina a ser a Arauta do Inferno lá na série O Mundo Sombrio de Sabrina. Eu já conversei com vocês aqui no meu perfil sobre o que antecedeu a profecia, mas eu nunca me aprofundei no passo a passo dela. Então, se você tem curiosidade para saber sobre essa primeira parte, vai lá assistir o vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos comentários. A Lilith, como vocês já devem saber, foi a grande responsável por guiar a Sabrina por todo o seu caminho nas trevas, principalmente até a profecia ser cumprida. Muita gente se confunde, mas não, gente, a Lilith, ela descobre sobre a profecia junto com a gente, porque a princípio ela só sabia que a Sabrina era muito importante para o Senhor das Trevas, mas é óbvio que ele escondeu da Lilith que ele queria que a Sabrina fosse a rainha, até porque esse posto tinha sido prometido a Lilith. Tanto que na primeira temporada, principalmente, a Lilith, ela faz de tudo para que a Sabrina cumprisse alguns passos, principalmente aquele de assinar o nome no livro da besta. Mas ela faz isso, a princípio, meio que de forma cega. Ela não sabia qual era a importância, por que o Senhor das Trevas queria tanto que a Sabrina seguisse pelo caminho das trevas e assinasse o livro dele. Até que, quando ela tem aquela conversa com ele, ele diz que a Sabrina seria a sua profetisa e que iria reinar ao seu lado. Antes da gente falar sobre os passos em si, a gente tem que recordar de que a Sabrina só percebe que alguma coisa de errado tinha realmente acontecido e que ia acontecer alguma coisa muito ruim quando o Harvey e o Theo encontram aquele mosaico que estava lá dentro das minas. E aí que a ficha dela começa a cair. Tanto que quando ela volta como já a Arauta, né, e tem todos aqueles feitos ali na academia com os anjos, a princípio ela acha que tinha sido porque ela era filha de uma mortal com um bruxo e por isso que o pai dela defendia tanto, o pai dela, Edward, né, defendia tanto a questão da união entre mortais e bruxos, porque assim, na cabecinha dela, surgiriam bruxos que poderiam acessar outras formas de magia. É aí que o Nicholas começa a pesquisar sobre profecia, junto com o Cassius, que tomava conta da biblioteca lá da academia, e ele encontra uma profecia no Codex Prognóstica. Mas o que era o Codex Prognóstica? Ele também é conhecido como o Livro dos Livros e ele é um livro que contém a coleção definitiva de todas as profecias infernais existentes dentro desse universo. E foi através do Codex que o Nicholas e a Sabrina conseguiram ver o passo a passo dos milagres que a Sabrina já tinha feito e assim se tornar a Arauta do Inferno. No Codex estava escrito o seguinte: e uma garota meio sombra nascerá, e em zombaria ao Nazareno ela realizará milagres satânicos e atos profanos. Sua perversão final permitirá que o Senhor das Trevas retorne à Terra em sua verdadeira forma e abra os portões do inferno, escravizando as tribos de bruxas e mortais. E quando ele caminhar sobre a Terra, a garota governará ao seu lado e a nova aurora começará. Ou seja, basicamente a profecia dizia que uma garota que era meio mortal e meio bruxa, ou seja, representando assim as duas tribos e também a tribo celestial por conta de Lúcifer, iria reinar ao lado de Lúcifer e tornar assim a Terra basicamente o 10º círculo do inferno, trazendo assim o apocalipse. Agora a gente vai conversar sobre os milagres em si. Qual foi o primeiro ato profano que a Sabrina realizou? Foi o exorcismo no Jesse Putnam, que era o tio do Theo Putnam. Como vocês já sabem, ele estava sendo possuído pelo demônio Apophis, inclusive já tem um vídeo sobre isso, vai lá assistir. E a Sabrina, junto com a Lilith, com a Hilda e com a Zelda, realizam o primeiro exorcismo feito por bruxas. O segundo passo foi ressuscitar os mortos. Primeiro, ela fez isso com o Tommy Kinkle, que era o irmão do Harvey, e nesse momento, o universo ainda precisava de uma troca, ou seja, uma alma por uma alma. E é por isso que a ressurreição dele não dá tão certo assim, porque a Agatha, ela volta através da cova de Caim, e é por isso que o Tommy, ele fica meio lesado ali, sequelado, e no final das contas ele morre de novo, coitado. O segundo passo desse ato, ela realizou depois que ela surge como a Arauta do Inferno com os irmãos ali da academia. Só que a diferença é que, nesse momento, não é cobrado uma alma por uma alma, ou seja, foi um milagre. O universo, ele não cobrou esse ato da Sabrina como foi com o Tommy.
O terceiro ato foi o de entrar no limbo, porque se lembra que a alma do Tommy ficou perdida porque, né, a ressuscitação não deu certo, então a Sabrina ela acaba entrando lá no limbo dos mortais, porque ela tem a metade ali mortal, então ela consegue entrar na tentativa de resgatar a parte da alma do Tommy que estava perdida lá, só que isso não dá certo. O quarto ato foi a assinatura do nome no livro da besta. Eu não encontrei uma foto exata desse momento, mas eu deixei aqui para representar a primeira tentativa de batismo negro da Sabrina para vocês associarem, mas o quarto ato foi esse. O quinto ato foi conjurar o fogo do inferno, que a gente tem lá no final da primeira temporada, e é óbvio, gente, a gente tem que correlacionar. Ela só assina um nome no livro da besta porque a Lilith influencia ela dizendo que somente assim ela teria o poder o suficiente para derrotar as 13 bruxas de Greendale. E é a partir daí que ela acaba conjurando o fogo infernal e a gente tem aquela cena maravilhosa. O sexto ato foi de restaurar a visão de alguém que não enxergava. E ela faz isso com a Royce. Isso após ela já ter acordado ali como arauta. Então foi um milagre. E é interessante a gente se recordar de que no episódio das cartas de tarô, a Lilith influencia a Royce a não aceitar a cirurgia. Porque a Royce ela fica nesse impasse de aceitar ou não a ajuda da congregação, que o pai dela era reverendo, e a Lilith influencia ela a não aceitar a cirurgia, ou seja, já estava tudo planejado, minha gente. O sétimo e último ato foi o ato de atentar contra a própria vida, e isso acontece quando a Sabrina acaba derrotando a sua mandrágora. E sim, gente, quando ela derrota a mandrágora, ela perde todos os poderes, inclusive os poderes celestiais / infernais, e quando a Lilith devolve a ela, lá no finalzinho da temporada, a Lilith devolve os poderes somente de bruxa satânica. Vamos deixar isso aqui bem claro de uma vez por todas. E é a partir da conclusão de todos esses atos que a profecia finalmente se cumpre e Lúcifer, né, Satanás em pessoa, consegue sair lá do submundo através das minas de Greendale na sua forma física e habitar a Terra. E, obviamente, como eu já disse para vocês, na cabecinha dele, a Sabrina iria reinar ao seu lado, mas isso não acontece. Pelo menos ali até a quarta temporada, mas mesmo assim, na quarta temporada, eles ficam só no submundo. Eu sei que essa fase é a preferida de muitos fãs, e eu sei também que muitos fãs ficam, ai, mas ela perdeu os poderes, como assim ela perdeu os poderes? Gente, vamos entender uma coisa. Quando ela se divide entre Sabrina Spellman e Sabrina Estrela da Manhã, a Estrela da Manhã acaba conseguindo acessar esses dons celestiais infernais novamente lá na quarta temporada, porque ela acaba sendo a rainha do inferno. Ela conquista o trono através das regalias profanas. O que ela não tem mais acesso é a capacidade ali de exercer os milagres, como por exemplo, curar um cego e tudo mais. Ela não consegue, porque isso fazia parte da profecia. A profecia já tinha sido cumprida. O que ela consegue fazer ali, como uma estrela da manhã e como regente do inferno, é não precisar conjurar algumas palavras para a realização de alguns feitiços. Então, basicamente é isso. Mas se você ainda tem dúvidas sobre as fontes de poderes da Sabrina Estrela da Manhã, eu já fiz um vídeo só sobre ela, então vai lá assistir. Espero ter sanado as dúvidas de vocês e é isso. Um beijo!